caso específico dessa pessoa, segundo o que você relatou, existiu uma questão que levou ele a morrer dessa vacinação. Sim. Mas é um caso específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque se todo mundo deixar de se vacinar, o que acontece com a população de uma forma geral? Sim, O mesmo problema da Beth. Concorda comigo? Então, Concordo, assim, absolutamente. no momento em que... E aí eu não estou nem indo assim... Existem vacinações que são obrigatórias e tem que ser. Sim. Porque é isso. Você não se vacinar, acaba indo... você acaba correndo risco de contrair uma doença, e essa doença você pode passar para outras pessoas e, enfim, vira uma bola de neve. Então, a vacina, ela tem que ser obrigatória, mas não essa questão de passaporte, isso aí é outra história, inclusive a questão do Covid e tal, mas, de uma forma geral, a vacinação, ela é necessária, não é? E justamente no argumento que você está falando, né? Que é não prejudicar as outras pessoas também. Então, é um direito seu não se vacinar? Pode ser. Mas a consequência desse seu direito de não se vacinar de forma... Não estou nem falando Covid, estou falando qualquer vacina. Pode atrair consequências para a população de uma forma geral? Pode. Então, se vacina. Então, assim, por que o cara ele pode ter a liberdade de se vacinar ou não, mas ele não pode ter a liberdade de jogar ou não? Tá entendendo? Entendo perfeitamente. A sua pergunta é excelente, extraordinária e muito simples de ser respondida. Esse meu projeto do Bruno Graff, que foi aprovado na Assembleia de São Paulo, ele proíbe única e exclusivamente a apresentação de um comprovante de vacinação obrigatório para as vacinas Covid-19 que estavam sendo feitas de forma experimental no estado de São Paulo. Uma vacina, ela leva cerca de 5 a 6 anos para conseguir ser produzida no mundo. Não estou falando no Brasil, estou falando de uma tecnologia mundial. As vacinas que foram aplicadas contra a Covid-19, aqui em território brasileiro, em qualquer outro lugar do mundo, elas foram feitas em questão de meses, em tempo recorde, numa coisa assim surreal que ninguém imaginava que poderia ser feito. E foi feito de forma absolutamente enfadonha, indevida, num processo que atropelou tudo que a gente pode considerar como razoável, minimamente razoável. Sim, foi uma questão de necessidade Foi uma também, questão né? de necessidade, mas você tem que levar em consideração também que o Estado estava proibindo os relatórios médicos relacionados a qualquer tipo de qual é o nome da palavra? O nome da palavra, quando você tem uma aplicação e acaba tendo uma reação a isso. Tem uma reação a uma vacina. Alérgica? Não é alérgica. Sei lá. Efeito colateral. Qualquer tipo de efeito colateral com relação à vacina aqui no Brasil. Tava caindo. Proibindo isso? Tava caindo. Todas as redes sociais simplesmente eram derrubadas. Uma live que você fazia no YouTube caía. Uma publicação que você fazia no Instagram caía. Uma publicação que você fazia no Facebook caía. Sim. As pessoas elas não podiam se posicionar. As pessoas não podiam trazer um relatório. O número de... Os jornais que apontavam casos de miocardite que aumentavam em crianças simplesmente eram silenciados dentro do centro de contingência contra o coronavírus no estado de São Paulo, que foi criado pelo governador João Dória. Os médicos que eram contra a vacinação obrigatória por causa de inúmeros casos de pessoas que tinham problemas de comorbidades, e não eram poucas, mas muitos casos de pessoas que tinham problemas de comorbidades, não podiam simplesmente existir. Era apenas os médicos, lá, pai de Guilherme Boulos, né, que eu esqueci o nome, mas era alguma coisa Boulos, que estava lá justamente para aplicar esse tipo de vacina. E o caso do Bruno Graff, ele não foi o único. Nós tivemos muitos outros casos também infelizmente foram censurados no nosso Brasil. E as pessoas estavam entrando... Eu nunca vou esquecer, porque isso daí eu vivi. Eu fiquei 2 anos numa agonia absoluta. Eu fiz uma audiência pública na Assembleia para estudar esses casos. Eu recebi médicos, eu recebi o atual conselheiro de medicina, que é do Conselho Federal de Medicina do Brasil, o doutor Rafael Câmara, recebi o doutor Francisco Cardoso, que também faz parte do Conselho Federal de Medicina, recebi uma outra médica, que eu esqueci o nome dela, mas é uma médica extraordinária que trabalhou muito no ativismo com relação a isso, e eles me trouxeram dados absolutos de pessoas que estavam tendo uma reação com relação à vacina, e essa vacina ainda estava em fase de experimentação, não estava comprovada, foi aprovado pela Anvisa, foi tudo feito pela Anvisa. A partir do momento que foi aprovado pela Anvisa, começou a ser disseminado para a população, mas ainda assim as pessoas elas estavam tendo reações, e principalmente as pessoas que tinham comorbidades a essa vacina. Então a minha preocupação foi proibir especificamente as vacinas de Covid-19 que estavam trazendo
determinados tipos de efeito colateral à população e completamente ignorados pelo Estado. Isso daí foi, assim, de um jeito... Eu tive que viver aquilo para ver o que eu tava vendo. Eu falei, meu Deus do céu, a gente tá passando por um processo de censura e ninguém pode falar absolutamente nada. Porque as pessoas que se posicionavam com isso eram imediatamente censuradas, processadas. Lembrei aqui agora. O YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, enquanto eu fui deputado, eu subi na tribuna e falei contra. Eu falei com todas as letras. Eu falei... Derrubaram o canal do YouTube por uma semana. Da Assembleia. Ficou simplesmente censurado por uma semana. Uhum. Os deputados ficaram todos putos comigo. Porque eu subi na tribuna da Assembleia e falei, não pode existir uma vacina. Obviamente que atualmente não está mais desse jeito. Mas naquela época, qualquer tipo de menção de que você não podia ter uma vacina obrigatória, ainda em fase de testes, ou... feita às pressas, a toque de caixa, vindo à população e os resultados sendo escondidos pelo Estado, os efeitos colaterais sendo escondidos pelo Estado, quando eu falei isso, caiu tudo. As pessoas, os deputados ficaram extremamente estressados comigo por causa disso. Então, quando você tem uma vacina que é segura, que, assim como vamos levar em consideração as vacinas que são feitas para criança, por exemplo, as vacinas que eu tomei vacina, tem aqui a marca até hoje, todo mundo passou por esse processo de vacinação, principalmente nos primeiros anos de vida. Esse tipo de vacina, proibir esse tipo de vacina é loucura, porque essa vacinação foi estudada, foi levada em tempo, as pessoas elas podiam ter um tempo para conseguir se adaptar, os médicos conhecem essa vacina, é uma vacina segura de ser aplicada, portanto ela deve ser obrigatória. Mas o que aconteceu entre 2020, entre 2021 até 2000 e atualmente, ainda está rolando, é um terrorismo sanitário. Isso não pode acontecer, isso não deveria ter acontecido. E contra isso eu briguei, porque aqui a gente não está falando de uma questão de que iria garantir a segurança da população em geral, assim como acontece no caso das bets, ia garantir que uma pessoa isoladamente não ia trazer um problema para o Estado. Aqui, meu parceiro, a gente estava falando de pessoas que tinham comorbidades, que estavam tendo reação à vacina e o Estado estava brigando para esconder os resultados trazidos em decorrência da aplicação dessa vacina na população em geral. Porque o número de crianças com miocardite aumentou? Porque você tinha tantas mortes repentinas acontecendo com atletas que, depois de se vacinar, simplesmente vieram a sucumbir? Então, assim, por que isso não foi estudado? Por que isso não foi trazido à tona? Os relatórios com relação a esse tipo de atividade não podiam ser divulgados. Então, essa foi a minha preocupação naquela época. Completamente diferente de a vacina contra o sarampo, vacina contra a dengue que está surgindo agora. Ninguém está se colocando contra isso. Não, é loucura se colocar colocar contra isso. 2 ou 3 mortes aí. Pararam. É loucura. Pararam. Entendeu? Se colocar contra estudar. vacina segura, a pessoa tem que ser obrigada. Agora, o que aconteceu durante a época do Covid-19 não era uma vacina segura. Não, beleza. Eu acho que... Eu não quero me estender muito nesse tema, mas ali foi uma questão de exceção, né? Assim, foi muito difícil. Então, eu lembro. Eu lembro. Você se vacinou? Eu não me vacinei. Não. Não. Que perigo, hein? Mas quer proibir a bet. Sacanagem. Você nem falou isso.